Fala, meus alunos, aqui é o professor José e na aula de hoje vamos estudar o relevo brasileiro. Sou o professor José e bora pro vídeo. O relevo brasileiro, as suas formas de relevo existente atualmente no Brasil, ela tem origem basicamente em ações internas, ações endógenas da Terra, como que endógenas que são ações que vêm tipo de dentro da Terra, do interior da Terra, como a questão dos vulcões, a questão do tectonismo de placas, que é a questão dos movimentos da crosta, que ocorreram há milhões de anos nesses terrenos. E, além disso, ações externas, como o desgaste provocado pela ação dos ventos e pelas águas da chuva e dos rios, que vem esculpindo o relevo brasileiro. E devido à idade muito antiga e o intenso desgaste desses terrenos, não observamos grandes altitudes no relevo brasileiro. Cerca de 93% do território brasileiro é formado por terras com menos de 800 metros acima do nível do mar. E as unidades do relevo brasileiro, atualmente existem duas propostas muito utilizadas para se classificar as unidades do relevo brasileiro. E essas duas unidades são partes do relevo que possuem características físicas semelhantes, como os tipos de rocha e as mesmas formas, e aproximadamente as mesmas altitudes. E uma das propostas de classificação do relevo foi desenvolvida por Azi Nassib Absaber e a outra, mais recente, foi elaborada por Jurandir Luciano Sanches Ross, que ambos geógrafos e professores doutores da Universidade de São Paulo. Agora vamos conhecer cada classificação desses grandes geógrafos da Universidade Federal da Universidade de São Paulo. Na classificação do professor Absabe, essa classificação ela foi apresentada na década de 1960 e destaca duas unidades principais do relevo brasileiro, os planaltos e as planícies. E segundo essa proposta do professor Absabe, os planaltos ele ocupam cerca de 75% do território brasileiro, que são formados pelo Planaltos da Guianas, localizado no extremo norte do Brasil, e pelo Planalto Brasileiro, que se estende pela porção central e sul do país, onde ocupa mais da metade do território, e é subdividido em planaltos menores, que é a questão do Planalto Central, o Planalto Maranhão-Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto Leste-Sudeste, o Planalto Meridional e o Planalto Uruguaio Rio-Grandense. E já as planícies, elas ocupam aproximadamente 25% do território brasileiro, que são formadas pelas planícies e terras baixas amazônicas, que abrangem as áreas situadas ao longo do rio Amazonas e as porções do relevo de menor altitude. Pelas planícies e terras baixas litorâneas, que se estendem ao longo de quase todo o território brasileiro, com exceção de partes do litoral sul-sudeste, onde as formações serranas ela avançam até o mar, e pela planície do Pantanal, que ocupa as áreas banhadas pelo rio Paraguai e seus afluentes, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E já agora vamos à questão da classificação do professor doutor Jurandir Luciano. Luciano, esse, deixa eu só verificar aqui, do professor Luciano Sanches Ross, geógrafo e professor da Universidade de São Paulo. Que na classificação do professor Jurandir Ross, uma proposta de classificação do relevo brasileiro mais atualizada, que foi apresentada pelo professor Jurandir Ross, em 1985. E já o professor Absabe foi em 1960. E
A proposta fundamenta-se, sobretudo, nas imagens obtidas pelo projeto Radan Brasil, que durante cerca de 15 anos, de 1970 e 1985, rastreou toda a superfície do território brasileiro, utilizando radares instalados em aviões. E essa classificação foi elaborada a partir de estudos sobre o processo de formação do relevo, e nela são apresentadas três unidades principais no relevo brasileiro: os planaltos, as planícies e as depressões, que se subdividem em 28 porções distintas. 11 planaltos, terrenos que apresentam superfície irregular, situados acima de 300 metros de altitude e modelados pela erosão sobre as rochas, entre outros processos. Na classificação do professor Jurandir Ross, 6 planícies, superfícies muito planas, com altitudes de cerca de 200 metros, formadas pelo acúmulo geologicamente recente de sedimentos marinhos, fluviais e lacustres, e 11 depressões, que é terrenos formados por longos processos erosivos sobre as rochas, com altitudes que variam de 100 a 500 metros, inclinação suave e superfícies, em geral, mais planas que a dos planaltos. E esse foi mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.